Fala pessoal, tudo beleza? Bom, nesse vídeo de hoje vamos estar montando a nossa Arduino V2. Bom, aí você deve estar se perguntando, mas afinal, o que é uma Arduino? A Arduino nada mais nada menos que um Arduino Standalone feito em casa, desenvolvido pelo nosso amigo Rodrigo Costa do blog Eletrônica para Todos, ao qual ele me mandou um exemplar que eu já fiz o unboxing aqui no canal, porém eu não tinha tempo para montar. Então eu decidi gravar esse vídeo. Vou estar explicando algumas dicas agora logo de cara. Bom, o Rodrigo ele fornece o diagrama elétrico fácil de entender. Porque qual é a ideia desse Arduino Standalone? A ideia é que você possa fazer em casa. Caso você não tenha material, não tenha conhecimento para fabricar, porque ela é fabricada numa PCB de face simples, você pode estar adquirindo os kits de montagem. Uma lista com os componentes aqui, devidamente marcado aqui, ó, as referências e o que é. Com base nisso, o kit que ele me mandou veio os componentes. Para facilitar, ó, essa aqui é uma dica valiosa. Todos os componentes que são passíveis de teste fora do circuito é sempre bom estar testando antes, como por exemplo os LEDs, capacitores eletrolíticos. Você pode estar, como eles são de baixa capacitância, a maioria dos multímetros você vai conseguir testá-lo. Diodo, resistores, capacitores cerâmicos, push button. Aqui nós temos o C3, que ele é um capacitor de 100 nanofarad. Então isso aqui facilita muito. Por mais que o projeto é simples, ter já os componentes testados já é boa parte do caminho, que evita que você coloque um componente que possa vir estar alterado e ter que remover da placa, assim como os LEDs, os dois LEDs. O LED nada mais nada menos que um diodo emissor de luz. Então você saber qual que é o cátodo e o anodo, ou para muitos o positivo e o negativo, já vai facilitar e muito, pois alguns LEDs eles vêm cortados os dois terminais no mesmo comprimento, e isso às vezes dificulta para você tá descobrindo, porque normalmente um LED novo vem um terminal maior do que o outro, mas se você usar o multímetro em escala de continuidade e colocar as ponteiras, o lado que ele acender vai estar indicando. Então, por exemplo, aqui no caso a ponteira preta, que é o negativo, acendeu, eu já marquei. Então quando eu for remover o LED daqui para soldar na placa, já vai estar na posição. Então eu ganho tempo com isso. É uma maneira de estar organizando. É claro que é um projeto que envolve poucos componentes. Se fosse um projeto extenso, talvez precisaria de 2, 3 folhas, mas fica mais organizado, é mais rápido, até mesmo conferindo na lista de componente, no diagrama elétrico, e o Rodrigo também disponibiliza no blog. É claro que aqui está numa escala maior. Aqui é a máscara de impressão da PCB, mas eu estou usando apenas para mim ter uma referência mais rápida
da onde fica determinado componente. Bom, tá chovendo, vocês estão ouvindo o barulho. No kit ele manda aqui, ó, a lista de componente, mas quem quiser pode estar pegando essa mesma lista que eu imprimi diretamente no site ou blog. Aqui na parte de trás, ó, tem uma foto da Arduino montada. Aqui é um layout preto e branco do posicionamento dos componentes, que tem a serigrafia, então facilita muito. Bom, para estar gravando esse vídeo, o nosso fornecedor aí e patrocinador, a MD Componente, nos cedeu aqui, ó, estanho da marca Cast. Esse estanho aqui é com chumbo e com fluxo, e é um estanho de 1 milímetro. Na verdade, esse aqui é a espessura mais comum que se tem de estanho. Álcool isopropílico para limpeza da placa, fornecida aí por o nosso apoiador e patrocinador, a Implastec. Eu não vou usar óculos, porém é um EPI, ou seja, equipamento de proteção individual indispensável no processo de soldagem. O ideal ainda maior é que se use máscara ou um local ventilado e luvas de proteção. Principalmente se você é criança, tem que ser supervisionado por um adulto. E ainda assim usando os equipamentos de proteção individual. Bom, para estar demonstrando que qualquer um pode entrar no mundo maker e que soldar não é um bicho de 7 cabeças, eu não vou usar uma estação. Eu vou usar esse ferro aqui, que é um ferro que faz tempo que eu tenho ele, eu ainda uso ele. É um Hikari, é o Hikari Plus SC30. Ele não é de 30 watts, muitos falam 30 watts, não é 30 watts, é 25 watts. Ponta devidamente estanhada, ele já está aquecido. Sempre manter a ponta mais limpa possível e estanhada. Isso protege a ponta contra a oxidação e ao mesmo tempo auxilia na transferência de calor entre a ponta, que recebe calor da resistência, para a ilha de soldagem. Vocês devem ter percebido nos componentes que não existe nesse projeto nenhum componente SMD, ou seja, Surface Mount Device, ou dispositivo de montagem de superfície, que são aqueles componentes onde ele não transpassa a placa. Todos os componentes da Arduino são PTH, que é Pin Through Hole, ou seja, são terminais que transpassam através de furos, onde nós temos umas ilhas de soldagem no verso ou na parte inferior da placa. Uma vez que a gente verifica e visualiza os componentes na parte superior, porque a ideia do Rodrigo é criar um Arduino que fosse fácil, que tivesse a menor quantidade de componentes possíveis, componentes de fácil acesso, porque todos esses componentes hoje são de fáceis acessos, seja por internet, loja de componentes eletrônicos. Então essa é a ideia aí, e difundir o mundo aí da programação, dos microcontroladores e a questão maker, né? Ó, vou até mostrar aqui, ó, toda essa parte branca são as ilhas de soldagem, é aonde iremos aplicar o estanho utilizando o ferro de solda.
Precisou de cabos, conectores e tudo em componentes eletrônicos? Então você precisa da MD Componentes Eletrônicos. Ligue e fale com Denilson, Carol ou André. Garanto que o atendimento é de primeira. Eu uso e recomendo. Avenida Santa Maria 9, Centro, Carapicuíba. www.mdcomponentes.com.br 11 4184 7239, com mais de 30 anos de experiência no mercado. Bom, pessoal, eu vou gravar por takes, porque tem horas que eu vou querer dar o zoom, que vai ser bem na soldagem, para vocês estarem verificando. Aqui é o microcontrolador, o Atmega 328P, que é o cérebro da coisa, né? O cérebro da Arduino. Deixar aqui de lado. Essa placa aqui, ó, o Rodrigo mandou produzir ela na China, porém existem versões que ele mesmo produziu de forma artesanal. Isso daqui tá fenomenal. Percebam aqui a primeira coisa. Esse lado é a parte onde vai a solda. Aqui nós temos a máscara de componentes, tá vendo? Então, esse aqui é o top bottom, ou seja, é a parte superior da placa onde iremos inserir todos os componentes. Antes de começar a ir para os takes das soldagens, uma regra básica de soldagem pin through hole. Como nós temos aqui, como nós temos diversos componentes, você sempre deve começar a fazer a inserção de componentes em qualquer tipo de placa do menor por maior, porque fica mais fácil de estar fixando, e até mesmo a questão da movimentação e disposição na hora de fazer limpeza, fazer remanejamento de componente. Por exemplo, esse regulador aqui, o LM7805, se eu não estou enganado, ele suporta até 1,5 ampere em pico. Porém, a Arduino não consome tudo isso de corrente. Então, tanto faz eu inserir ele aqui desta maneira e deixar ele em pé, como dobrar os terminais. Eu não vou dobrar porque eu vou soldar ele dessa forma, mas eu poderia dobrar ele, que essa parte aqui, ó, ficasse rente a PCB. Bom, vamos lá, inserção e soldagem dos componentes. Bom, eu vou tentar aqui pegar o máximo possível dos detalhes para que fique de uma maneira assim, digamos, mais visível de como é feita a soldagem. Lembrando que a Arduino só possui um único jumper, que é esse aqui. Como o terminal tem tanto na parte superior como na parte inferior,
nós podemos estar soldando dos dois lados para reforçar. Mas eu vou colocar aqui primeiro na parte de baixo, caso precise de um reforço, vou estar colocando na parte de cima. Sempre que você vai soldar, você tem que colocar a ponta de uma forma que você aqueça a ilha e o terminal do componente. Deixa poucos segundos. Já soldamos uma parte aqui, ó, do jumper. Aqui está o outro terminal. Eu vou limpar um pouco mais essa ponta, porque essa ponta ela ficou muito tempo parada e ela acaba oxidando. Percebam que eu não estou nem utilizando fluxo, pois o próprio estanho já possui fluxo internamente. Futuramente eu vou estar gravando um vídeo. Aqui eu vou dar uma dica. Profissionalmente, nós utilizamos o alicate de corte zero ou corte rente. Caso você não tenha, quais são as opções? Alicate de cutícula é uma opção, ou mesmo cortador de unha. Você pode estar pegando um cortador de unha velho e tá cortando os terminais. Bom, aí alguns podem estar me perguntando: bom, eu vejo muita gente soldando, mas solda tudo primeiro para cortar depois. E você, Zenilton, vai soldando e vai cortando. Isso aí é algo que é um critério de cada um. Eu prefiro fazer dessa forma, ir soldando um componente, cortando os terminais. Caso eu tenha dúvida se o componente está certo ou não, eu corto sobrando uma parte do terminal para que, caso tenha necessidade de remover da placa e tenha que mudar para outro local. Bom, então o jumper aqui está soldado. Eu posso estar até reforçando, mas nesse caso não vai precisar, porque o estanho ele transpassou de um lado para o outro. Vou usar agora aqui, vou soldar o capacitor C6, que é o de 10 nanofarad. Ele é um capacitor cerâmico. Ele sendo um capacitor cerâmico, ele não é polarizado. C6. C6 é perto do push button. C6. Você pode estar abrindo um pouco os terminais do componente. Não tem problema se o componente ficar um pouco torto para quem está começando. Ó, soldamos um terminal. Um terminal do capacitor. Ó. Ele ficou alinhado.
Agora eu vou soldar o outro lado. Espera aí, deixa eu focar aqui, né? Senão fica difícil. No jumper eu usei o cortador de unha. Vamos ver se esse alicate de cutícula tá bom. E aqui vai uma questão, ó. Tanto o alicate de corte zero como de cutícula, o meio seguro de você cortar é coloca o alicate acima do ponto do estanho, apoia com o dedo e aí você corta. Assim vai evitar que a sobra do componente ou a sobra do terminal voe. Então temos aqui o capacitor C6 soldado. Lembrando, capacitor cerâmico não é polarizado, então não importa o lado. Agora vamos estar soldando os dois capacitores C4 e C5, que são dois capacitores de 22 picofarad, também não polarizado, pois é cerâmico. Deixa eu ver aqui na lista. C1, C2, C4 e C5. São os dois que fica próximo ao cristal. Que vai o mesmo procedimento. Deixa eu ver aqui. Sempre limpando o ferro numa esponja vegetal levemente umedecida, não é encharcar a esponja com água. Ó, agora vou usar o alicate de corte zero. Bom, alguns podem me perguntar sobre a questão da eletricidade estática. Se você não tem uma pulseira anti-estática para estar relando nos componentes, uma maneira aí é ficar um pouco com o pé no chão. Vai diminuir a carga de energia eletrostática no corpo. Então já diminui as chances de estar queimando algum componente.
Tá cortando aqui. Colocar o resistor R3 agora. Que é um resistor de 10K, 10 kΩ, 1/4 de watt por 5% de tolerância. Resistor também não é polarizado. Aqui, ó. Vamos ver aqui, cadê? Aqui, ó. Ele não é polarizado. Aí vamos soldar ele. Vou pegar aqui. Resistor R3 soldado. Por que é bom organizar os componentes da maneira que eu fiz no sulfite? Porque se sobrar algum, vai ser mais fácil ainda de estar identificando na lista de componentes. Então o R3 aqui ele está devidamente soldado. Vamos aproveitar aqui e já soldar o diodo, tomando um cuidado com o diodo, pois o diodo ele é polarizado, ó. Ele tem uma marquinha onde indica qual lado é o cátodo e o anodo. Na máscara aqui, ó, tem a marquinha, então deve ser respeitada a posição ou a plaquinha não vai funcionar. Ó, o componente tá apoiado e tá seguindo a mesma direção. Que tem na máscara de solda. Temos aqui o diodo soldado. Vamos já colocar aqui, ó, o push button, que é o S1. O push button ele não tem lado, porque basicamente o que ele faz ao ser pressionado é fechar um curto. Então você encaixa ele aqui. E aí vamos aplicar o estanho.
Limpar a ponta. Devidamente soldado. Aqui do lado dos dois capacitores, que é o C4 e C5 de 22 picofarad, vamos estar soldando o cristal. Cristal esse que é um cristal de quartzo de 16 MHz, não polarizado também, não vai importar o lado que você coloque ele. Aqui, ó. Ó, uma dica, ó, quando vai soldar o componente, abra um pouco os terminais, ele já vai ficar prefixado, assim facilita na hora de estar soldando. Ó, ele ficou rente, como esperado, ó. Ele ficou rente a PCB. Ó, soldado. Vamos estar colocando aqui o socket, que é onde vai ser encaixado ou acoplado o microcontrolador. Aqui também tem que se respeitar o lado da marcação com a marcação que tem aqui no soquete. Aqui, ó, como são muitos terminais, o ideal é fazer uma leve pressão bem no meio. Estanha-se pelo menos um terminal de cada lado. Porque assim ele vai ficar já fixo. Ó, ele não fica rente mesmo porque o modelo desse socket ele é assim mesmo. Ele fica com poucos milímetros. Agora aqui é um trabalho com calma. O ferro não precisa ficar muito tempo encostado. O detalhe é, você tem que aquecer o terminal e a ilha simultaneamente.
Vamos limpar a ponta mais uma vez. Vamos repetir agora o processo. Do outro lado. Tomem sempre cuidado para não respirar essa fumaça e também não fechar curto nos terminais. Pronto. Socket soldado. Solda com um brilho, que é o que a gente espera. Caso a solda não tenha brilho, é uma solda de péssima qualidade. Eu só recomendo Cobix e Cast ou Best, só essas três marcas. Ó, ainda temos componentes pequenos para estar colocando. Perto do diodo, nós temos tem um capacitor aqui, o C3. O capacitor C3 é um capacitor de 100 nanofarad. C3 aqui é um capacitor um pouco maior, porém, deixa eu ver aqui, C3. C3 é de 100 nano. Vou deixar ele por último. Vou colocar agora os o D2 é o LED vermelho. D2 aqui, ó, é o vermelho.
Vou estar conferindo mais uma vez com o multímetro. Tá certo o posicionamento. Agora vamos soldar o outro terminal. Ó, pela fotinha também é um jeito de estar situando aonde ficam os componentes. Por exemplo, esse LED fica aqui, ó. Eu vou checar aqui mais uma vez a polaridade. O terminal menor equivale ao terra. Agora soldou. Temos um resistor próximo ao LED. É o R2. Bom, o cartão encheu. Continuamos no próximo take.
Mas o resistor aqui, ó, já tá soldado. Bom, pessoal, dando continuidade aí. Aqui ao descarregar o cartão, eu percebi que sobrou aqui um pouco do terminal do resistor. Vamos colocar o R1. O R1, vamos ver aqui. R1 aqui, próximo do LED. Vou usar uma lupa. Escutar a iluminação. Tá aquelas maravilhas. É algo que eu preciso melhorar e muito. A iluminação. Daí fica ruim às vezes tá soldando à noite. Esses dois resistores aqui que fica próximo ao LED é para limitar a corrente. Aqui transpassou porque essa placa é com furo metalizado, então o furo ele tende para ir para os dois lados. Capacitor C3. Capacitor C3 é o capacitor de 100 nano. Esse capacitor aqui, ele vai dar um pouco de trabalho, porque eu acabei cortando o terminal dele antes de soldar ele na placa. Como o furo é metalizado, eu vou aplicar a solda na parte de cima, não tem problema nenhum.
Vamos ver aqui se o estanho pegou. Ó, ele soldou, não tem problema nenhum, porque ainda assim vai passar o contato para o outro lado da placa. Vamos colocar agora os capacitores eletrolíticos de 10 microfarads por 25 volts. Aqui vai uma tensão, pois eles são polarizados. Na máscara tem o lado indicando. Quando o estanho não pega nem no componente e nem na ilha, deve-se limpar o ferro ou lixar o terminal do componente com uma lixa fina. Vamos dar uma melhorada aqui nessa solda. Aí. Agora vamos soldar o outro. O outro também é o mesmo valor. É só olhar aqui a máscara. E outra coisa, se você tem dúvida da questão da polaridade do capacitor eletrolítico, percebam que tem uma ilha, aqui é a ilha de soldagem. Porém, toda essa parte aqui é terra. Toda essa parte aqui é terra. Se você raspar o verniz, é terra. Então, fica mais fácil de estar verificando o lado do capacitor, né? O lado negativo. Caso não houvesse marcação na máscara de solda, né? Capacitor devidamente soldado. O último aqui que eu vou soldar é o regulador, por causa do tamanho dele. Agora vamos soldar o J1, que é um jack P4. Esse aqui, ó, que é onde vai a alimentação. Esse retângulo aqui é a marcação, que ele vai na parte superior. Percebam que nesse caso aqui é até melhor que o estanho seja de 1 milímetro
devido ao tamanho do furo. Aqui nós teremos que colocar uma quantidade maior de estanho. Soldamos um. Soldamos o outro. E agora o último terminal do conector. Agora melhorou a aparência. Conector aqui, ó, rente a PCB. Aqui podemos ver, ó, que a solda ou o estanho fixou bem o conector. Esses 4 que tá faltando aqui são os headers. São 2 pequenos, um médio e um grande, ó, que é esses aqui. Que são os headers fêmea. Vou colocar aqui o médio. Deixa eu ver se esse aqui... Não, esse aqui é o maior. O médio é esse, ó. Vou colocar ele aqui, ó, na posição. Aqui o ideal é fazer o seguinte: como o componente ele não, ó, ele não tem firmeza, o ideal é, ou pelo menos para auxiliar, né? Ó, é pegar um pouco do estanho com a ponta do ferro, firmar com o dedo e aí colocar um ponto. Pode ser no meio. Ó, eu coloquei aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Depois a gente arruma, não tem problema. O importante, ó, é que ele ficou fixo e está alinhado. Agora que ele está fixo por esse ponto, começamos pelos pontos de fora. O procedimento é sempre o mesmo, não precisa ficar tanto tempo em cima da ilha com a ponta, aquecer o terminal junto com a ilha. Agora a gente vai corrigir a solda daquele ponto que a gente fez. Vamos limpar a ponta para tirar o excesso. Header devidamente soldado.
Para ficar mais fácil de soldar esse aqui, mas é o mesmo procedimento. Vou colocar esse aqui, ó. Esse aqui é o mesmo procedimento. Você pode estar pegando um pouco de solda com a ponta do ferro. Vai alinhar o header na mão mesmo. E colocar um ponto de solda em um dos terminais. Apenas... Cadê? Olha lá, apenas para firmar e garantir que ele fique alinhado. E agora é só limpar a ponta sempre. Agora vamos consertar aquele ponto que fizemos para fixar o header. Temos aí, ó, outro header fixado, alinhado. Vou colocar aqui o maior. Aqui, ó, mesmo procedimento. Ficou uma solda um tanto grosseira, mas não tem problema. Iremos corrigir. O importante é fazer sempre com calma, sem pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Mais um header soldado. Vou dar só uma conferida aqui. Nenhum terminal tá fechando curto. Header devidamente alinhado. Vamos colocar aqui o último header. Ponto aqui, aí você checa para ver se ele tá alinhado. Se não tá alinhado, corrija o alinhamento
E aí sim, após fazer a correção do alinhamento, vamos soldar o header. Header soldado. Vou checar aqui com uma lupinha, apenas por questão da iluminação. Essa solda aqui ela não ficou tão boa. Vamos limpar o ferro. Agora já fizemos a correção. Perfeito. Agora aqui, ó, vamos soldar o regulador. O regulador aqui, essa marca é a parte oposta. Então, temos que respeitar aqui, ó. Vamos estar colocando o componente, deixar ele alinhado ou o mais alinhado possível. Não tem problema que ficou um pouco de excesso. Ele ficou alinhado. Esse excesso tem como fazer a correção. Esses terminais que são mais resistentes, atenção redobrada na hora de cortar. Porque mesmo com um alicate de unha, um alicate de cutícula, pode acontecer aquela questão que eu falei, do componente pegar o terminal e puff, disparar na hora de você cortar. Bom, a plaquinha tá soldada. Tirar aqui essa folha, alicate. Ó, temos a plaquinha aqui devidamente montada. Os componentes alinhados, posicionados corretamente. Temos aqui o microcontrolador. Atenção também ao colocá-lo, pois temos que respeitar essa marcação aqui, ou o chanfro, com o chanfro do microcontrolador. Agora vamos aos testes. Bom pessoal, agora a gente vai testar a nossa Arduino V2 usando uma bateria de 9 volts, esse cabinho aqui com plug P4 para estar conectando na bateria.
e fazendo a alimentação. Esse microcontrolador o Rodrigo me mandou com um bootloader já instalado, e se tudo der certo, ele vai ter que rodar o Blink. O Blink, para quem não sabe, basicamente é uma instrução básica como Hello World que tem no PHP, no ASP, no HTML. Então é uma instrução básica só para checagem de que todo o circuito e o sistema está rodando corretamente. Temos aí, ó, a nossa Arduino V2 Standalone rodando o Blink. O LED indicando que a placa está sendo alimentada. Os headers servem para fazer expansão, para colocar shields, mods, cada um chama do jeito que achar melhor. Expansion Pack, que seria um pacote de expansão. Quem está ditando a velocidade aqui do LED é o cristal de quartzo de 16 MHz. Está gerando o clock para o LED estar piscando dessa intensidade e nessa velocidade. Caso o cristal fosse substituído por um de 8, haveria um atraso. E para quem quer saber para que serve o push button, basicamente é um reset. Quando você aperta, ele reseta a placa e roda o processo a partir do zero. Ó. Ali está rodando o Blink, que é o código básico. E eu vou apertar aqui, ele vai dar o reset e vocês percebam que ele vai piscar. Ó, piscou e tá aí funcionando perfeitamente. Agora vamos desconectar a nossa bateria de 9 volts e vamos pegar aqui um pincel só para fazer uma limpeza básica. Álcool aqui da Implastec, álcool isopropílico. Só para tirar os resíduos de fluxo que contém no próprio estanho. Pois o fluxo, se ele ficar por muito tempo no terminal do componente, pode oxidar. Não são todos os casos, mas podem acontecer. E ao usar álcool isopropílico, o ideal é estar utilizando luva. Cuidado aí para estar inalando, né? Aqui eu coloquei pouco. Eu borrifei com esse borrifador, porque assim é mais econômico. E aí vai colocar apenas a quantidade que eu preciso. A placa devidamente limpada, soldada. E para vídeos futuros aí, vamos estar fazendo alguns projetinhos usando a Arduino. E agora vamos para as considerações finais. Fica aí uma dica, né? Um Arduino Standalone, simples, direto e prático,
componentes de fácil aquisição. Quem quiser o esquemático, a máscara de solda, tem tudo isso lá no blog Eletrônica para Todos, o Rodrigo disponibilizou. Quero pedir que quem altere o esquemático mantenha o autor, né, que é o Rodrigo. Vou colocar na descrição do vídeo todos os links, o link para o canal dele do YouTube também, que lá tem bastante coisa explicando sobre a Arduino. Lá tem vídeos dos protótipos, porque essa aqui ela é a V2, mas antes de ser confeccionada tinha a V1, mas quem desenvolve placas sabe que tem as revisões intermediárias, por exemplo, versão 1.1, 1.2, até você chegar na versão final, que é essa daqui, a versão 2, ou vamos considerar assim, versão 2.0. Bom, em vídeos futuros estaremos fazendo projetos utilizando ela. Lembrando que se você não sabe como se fabrica, o Rodrigo também vende esses kits que você mesmo pode estar montando. E eu vou te deixar aqui já uma explicação que possivelmente vão perguntar e talvez futuramente perguntem. Por que que a Arduino ela não tem no conector aqui, ó, 3 volts? Ele tem apenas o conector de 5, e os conectores aqui, ó, do header para fazer a gravação do bootloader. Bom, como eu falei anteriormente, a ideia era criar um Arduino barato em que você pudesse produzir na sua própria casa com componentes de fácil acesso, que no caso seria esse regulador aqui de 5 volts. Se eu não me engano, esse encapsulamento aqui não tem regulador de 3,3. Teria que usar, por exemplo, um regulador linear do tipo SMD AMS 1117 de 3,3, ou seja, ele pega os 5 volts e transforma em 3,3, mas é possível criar shields que convertam os 5 volts para 3,3. Então, na verdade, eu acredito também que a ideia dessa plaquinha é estar difundindo conhecimento, fazendo você ir atrás de formas também de estar criando seus próprios shields e transformando os 5 volts em 3,3 para estar alimentando algum módulo, pois o Arduino tem diversos módulos, módulo de cartão, sensores, relé, e são todos compatíveis. Tudo que você roda de código numa Arduino Uno, numa Arduino Nano, você consegue rodar na Arduino V2. Acho que deu 1h e pouco aí. Quero agradecer aqui mais uma vez. Quero agradecer mais uma vez a todos os apoiadores do canal, Implastec, FTech, Soluções em Tecnologia, MD Componentes, a Skytech Solutions, que a ideia do canal é essa, é difundir conhecimento, técnicas, seja de soldagem, de reparo. Então, sempre que for possível, eu vou estar gravando um vídeo aí, passando um pouco de conhecimento. Ninguém sabe tudo, não tem como. Na verdade, assim, às vezes a pessoa pergunta: mas não tem como você ensinar tudo que você sabe? Técnico nenhum consegue, não tem como, porque técnico que é técnico, ele está em ascensão e expansão de conhecimento. Eu diria expansão de conhecimento, pelo menos eu coloco assim, que é o que?
Se você quer realmente estar dentro do mercado tecnológico, você tem que se manter atualizado, sempre. A tecnologia evolui rápido demais e se você não acompanhar, você vai ficar para trás, infelizmente. Quero agradecer mais uma vez aí ao Rodrigo pela Roduino. Bom, espero que vocês tenham gostado. Clique em curtir, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.